No ano de 1501, um jovem com apenas 26 anos de idade recebeu uma pedra de mármore, uma peça descartada por todas as outras pessoas. E esse jovem transformou essa pedra em uma das mais magníficas obras conhecidas na arquitetura, como o Davi de Michelangelo. Como é que ele pôde pegar algo tão desprovido de significado, de valor, e transformar em algo tão precioso? As mãos habilidosas de um artista. E o que eu quero que você entenda é: esse mesmo processo pode acontecer no caminho espiritual. Deus pode pegar qualquer pessoa simples e comum e transformar numa pessoa extremamente habilidosa no terreno da espiritualidade, quando ela é cheia do Espírito Santo. Então, o que significa estar cheio do Espírito Santo? Vamos discutir isso na lição de hoje. Vamos à vinheta. Hoje é quinta-feira, 4 de setembro de 2025. E a lição está baseada em Êxodo capítulo 31, dos versos 1 a 18. E o que ela vem abordar para nós é mostrar o papel do Espírito de Deus quando ele atua a favor da salvação do homem. O Espírito Santo de Deus pode fazer maravilhas. E o que significa estar cheio do Espírito de Deus? Significam pelo menos 4 aspectos vitais e importantes. Primeiro, o Espírito de Deus capacita para além das habilidades naturais. Você já pode nascer com algumas habilidades, dons naturais, mas o Espírito Santo transforma isso numa potência espiritual. É o caso de Bezalel, primeiro homem na Bíblia a ser descrito como alguém que ficou cheio do Espírito de Deus. Êxodo 31, verso 3. Não apenas um dom espiritual, mas a habilidade para transformar o comum no extraordinário. O Espírito de Deus dá entendimento, sabedoria, competência para servir em diversas áreas da vida. São 4 aspectos. Vamos ao segundo. Não sai daí até você ouvir o quarto. O Espírito de Deus atua em homens comuns. Esse é o ponto 2. E a lição menciona um outro nome, lá dentro da Bíblia, chamado Aholiabe, artesão, e outros artesãos. Eles não eram sacerdotes, não eram profetas, mas eram trabalhadores. E o Espírito de Deus os encheu para que eles, de maneira tal, para que a obra do tabernáculo refletisse a santidade e a glória de Deus. Deus não derrama o seu Espírito sobre pessoas comuns para que eles se encham de glória pessoal. Mas o objetivo principal é a glória de Deus, a santidade de Deus. Isso mostra que a vida do crente, em qualquer profissão, em qualquer talento, ela pode se tornar sagrada quando ela é guiada pelo Espírito de Deus. Terceiro ponto, o Espírito, ele traz consigo a santificação. E quando o Espírito de Deus e a santificação se ligam, eles estão também ligados ao sábado. Isso é uma revelação poderosa dentro do capítulo 31. Depois de mencionar esses 2 homens que foram cheios do Espírito Santo para a construção do tabernáculo, a peça principal que ficava dentro do tabernáculo era a santa lei de Deus, as 2 tábuas dadas a Moisés. E no centro das 2 tábuas, no 4º mandamento, a glória de Deus refletia mais poderosamente, que é o mandamento do sábado. O que significa isso?
o Espírito de Deus não apenas dá dons, mas também santifica. E o sábado é o sinal visível de que Deus transforma, molda e consagra o seu povo. Então devemos dar importância à guarda do sábado. E o quarto ponto, como eu prometi para vocês, o propiciatório sobre a lei e o Espírito na vida do crente. A lei revelava o divino padrão de Deus, mas ela está coberta por um propiciatório, ou seja, uma tampa. O que significa isso? A tampa, o propiciatório, é o símbolo da graça e da expiação. O mais importante dentro daquela arca era a lei, os princípios do governo de Deus. Mas a tampa, o propiciatório, simboliza algo mais precioso do que a própria lei. A graça. A lei revela o pecado e a graça nos protege, nos ampara, nos dá poder e nos dá a vitória sobre os nossos próprios pecados. A vida do cristão se torna um tabernáculo vivo, onde o Espírito de Deus habita e ele reflete o caráter de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo não é um privilégio para poucos, mas é um privilégio para grandes homens de fé. É uma experiência pessoal, possível, de quem se entrega para que Jesus santifique a sua vida. Vamos permitir que o Espírito de Deus nos enche o coração para nos transformar de simples pessoas comuns em homens cheios do Espírito Santo. Que Deus te ajude. Vamos orar. Torna-nos, Senhor, uma bênção. Santifica a nossa vida, a nossa existência. Nos dá a posse do Espírito Santo para a glória do Senhor e para revelar a sua santidade. Em nome de Jesus, amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?